Fala pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem também. Olha, pra quem tá em São Paulo, que calor, não? Que eu tô com muito calor aqui, ó, regata. Também tô com a roupa aqui, um meio de academia, que eu quero terminar o vídeo, postar e fazer meus exercícios, hein? Muito importante também. Legal? E como prometido hoje, pessoal, eu vou falar sobre os tipos de renda fixa que temos hoje disponíveis, tá, no mercado, pelo menos os principais, tá bom? Então, é assim, a renda fixa, como dito no vídeo passado, funciona muito bem, tem que pesquisar bastante, saber onde vai investir, porque não temos só uma ou duas opções, temos bastante opção. Então, assim, as opções disponíveis, né, as principais: poupança, CDB, CDI, LCI, LCA, Tesouro Direto, CRI e CRA. Tá? Não vou entrar em detalhes com eles nesse vídeo, para também o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer sim um vídeo muito mais explicativo em relação a todas essas rendas fixas, tudo bem? Então vamos lá, a poupança. Gente, a poupança eu acho que é o mais conhecido, o mais comum. É você simplesmente, quando você tá com o seu dinheiro lá no dinheiro, quando você tá com o dinheiro não, né? Quando você tá com o seu dinheiro dentro do banco, automaticamente eles já te colocam numa caderneta de poupança. E isso rende X% ao mês e tudo bem, beleza? Esse é o mais comum. As pessoas acham que é muito seguro, não é mentira, mas acham que é a melhor opção. Não. Temos também, por exemplo, dentro do próprio banco, um CDB e o CDI, que também estão assim, não dá para assim diferenciar, eles andam juntos, tá bom? O CDB é um certificado de depósito bancário, tá bom? E quem emite ele, lógico, é o banco, tá bom? Então assim, eu tenho uma conta no Itaú, no Bradesco, no Inter, enfim, no N banco. Se você comprar algum título de CDB dentro desse banco, obviamente vai ter os títulos emitidos por aquele banco. Tudo bem? Então assim, não tem muita diferença. Assim, tem bastante título, tá bom? Não tem muita diferença nos títulos. Claro, o que vai diferenciar? O tempo para resgate, se é diária, se é daqui 2 anos, se é daqui 10 anos, quanto que vai render em cima da outra taxa, que é o CDI, que é um certificado de depósito interbancário. Tudo bem? Como eu disse, não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, tá bom? Mas um está relacionado com o outro, é tudo dentro do banco. Tá? Então assim, se você tem uma conta na corretora, claro que você vai encontrar CDBs de vários bancos, dos grandes, de pequenos, daqueles que você nunca ouviu falar. E cada um tem as suas características. É claro que um banco muito grande, assim, ele não vai te dar um rendimento muito alto. Por quê? Ele não existe mais risco, ele já está muito bem consolidado. Então, ele vai te dar uma rentabilidade ali de mediana para baixa, tá bom? De um banco menor, como ele está emitindo mais certificados, certo? Ele quer chamar mais pessoas para dentro dele, então o risco dele é maior, ou seja, a rentabilidade dele também se torna maior, tá bom? A relação está tudo ali, tá bom? Para vocês não ficarem muito perdidos. Afora o CDB, CDI, temos também a LCI e a LCA. O que são a LCI e a LCA? São letras de créditos imobiliários, LCI, e letras de créditos agropecuários, LCA. Ambos são emitidos pelos bancos também. Ou seja, mas o que eles são? Vou falar aqui por cima, não vou entrar em detalhes, tudo bem? A LCI e a LCA é basicamente o que? João vai fazer um financiamento no banco Estrela. Tá? Esse banco, para ele disponibilizar aquele financiamento para o João, vou explicar de uma forma bem ampla. Ele vai pegar esse valor e vai distribuir em letras de crédito imobiliário.
Ou seja, ele vai arrecadar fundos para entregar esse dinheiro para o João. Então, assim, cada vez que você compra uma LCI, você está emprestando dinheiro também para o banco, você está comprando essa dívida do João para, posteriormente, o banco te pagar com juros o que você emprestou para ele, comprando essa dívida dele, tá bom? E a LCI e a LCA, isso também funciona para o lado do agronegócio, tá? Vamos dizer que é uma expansão de uma área rural, alguma coisa ligada à área rural, tudo bem? É um agronegócio. Vai funcionar do mesmo jeito, é um financiamento de algum equipamento, de alguma coisa de expansão ou manutenção, tudo bem? Vai funcionar da mesma forma, ele vai liberar essa dívida para outros compradores, tá? Para os acionistas, você que está comprando a dívida do Joãozinho, para o agronegócio dele, tá bom? E depois você vai receber com juros o pagamento desse dinheiro. Então, todos esses investimentos que eu acabei de falar, o LCI, o LCA, a poupança, CDB, todos eles são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, vamos supor que o banco que você investe quebrou. Você tem uma garantia de até 250 mil por CPF, tá bom? Então assim, eu tinha 50 mil guardado no banco, o banco quebrou, você vai receber os 50 mil. Ah, mas e meus rendimentos? Eu tinha um rendimento lá que estava dando 2 mil, isso você perdeu, mas você recebe de volta o seu valor cheio, tudo bem? Então isso é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Fora o LCI, LCA, CDB, CDI, poupança, temos também o Tesouro Direto e o CRI e CRA. Bom, vamos começar pelo Tesouro Direto. Claro que eu vou fazer um vídeo, novamente, vou fazer um vídeo melhor, explicativo, com mais detalhes, sobre cada um deles, tudo bem? Mas eu estou falando assim, de uma forma bem ampla, para vocês já entendendo como eles funcionam e da onde eles saem, tá bom? Então, o Tesouro Direto. O que seria o Tesouro Direto? Nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o governo, tá bom? Então, vai estar lá. E dentro do Tesouro Direto, tem outras áreas, sabe? Tem outros títulos, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA, IPCA com juros semestrais, pré-fixado com juros semestrais, pós-fixado com juros semestrais. Temos todas essas opções dentro do Tesouro Direto. Tá, mas basicamente é o que o Tesouro? Você está comprando títulos de dívida do governo. Nossa, mas o meu governo não é bom, que não sei o que. Não importa, é claro que vai ter altos e baixos, conforme você vai entrando nesse mundo, você vai perceber uma hora mais propícia para você adquirir um título de dívida do governo, a hora de você se livrar dela, porque a liquidez dela tem diária, tem daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você vai achar tesouro aí até de 2045, 2050, tá bom? Então é para daqui bastante anos também. E é uma forma, assim, a parte do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, quando você compra um título Tesouro Selic, é o mais conservador. Ele é mais protetor do seu dinheiro do que a poupança. Porque assim, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele só não funcionaria mais se realmente o país inteiro quebrasse. E não que isso seja impossível, mas vamos concordar que é muito mais difícil um governo quebrar do que uma empresa, né? Comparação assim, é muito mais difícil, pelo menos na minha visão. Eu vejo dessa forma, pelo que eu já estudei, fui atrás e consegui entender. Para mim era o contrário, né? Mas não, é bastante coisa por trás para um governo quebrar assim, não existe mais nada, tá bom? Então assim, é o investimento mais conservador, é a Selic. Aí, como eu disse, dentro dessa modalidade temos Selic, pré-fixado,
pré-fixado com juros semestrais ou cupom semestral, pós-fixado com cupom semestral ou juros semestrais, ou Tesouro IPCA, IPCA pós-fixado, enfim, são várias opções dentro do Tesouro Direto, por isso que eu quero dedicar um vídeo só para falar disso. E o CRI e o CRA. O CRI é certificado de recebíveis imobiliários e o CRA é certificado de recebíveis do agronegócio. Eles funcionam muito parecido com a LCI e o LCA. A diferença é o que? Tem muitas diferenças, claro. Mas assim, por que eles são semelhantes? Porque ambos estão ligados no imobiliário e ambos estão ligados no agronegócio. A diferença, que aí a diferença começa a ser bastante alta, apesar de ser por um mesmo propósito, a diferença é alta. O LCI e o LCA é emitido pelo banco. O CRI e o CRA é por uma outra empresa, é uma é muito difícil essa palavra. Calma aí. Cadê? Aqui. Securitizadora. Tá bom? Eu também vou explicar o que é uma securitizadora. Tudo bem? Securitizadora é uma empresa, eu vou até ler porque o nome já é difícil. Tá bom? Eu pelo menos me enrolo aqui para falar. Securitizadora é uma empresa caracterizada como sociedade anônima, responsável por obter bens de uma companhia. Esses ativos financeiros são transformados em títulos mobiliários ou de agronegócio. Legal? Então o CRI funciona da mesma forma para o CRA. Não são os bancos que emitem, ambos não são cobertos pelo FGC também. Tá bom? O investimento inicial do CRI e do CRA é um pouco mais elevado. Por causa de sua liquidez também não ter muita liquidez, a rentabilidade dele é a longo prazo e é mais alta. O LCI e LCA é emitido pelo banco, é seguro pelo FGC. O seu investimento normalmente costuma ser ali menos prazo do que o CRI e o CRA, tá ali entre curto, médio prazo. Alguns chegam a longo, tá? E o que são médio, curto prazo? Pelo que eu já vi, estudei, na minha opinião, entre 2 a 7 anos é médio prazo. Alguns falam 5, alguns falam até 10. Eu gosto entre 2 e 7 médio prazo. A partir de 7 para mim já é longo prazo. Tudo bem? Então, aí vai de uma análise de cada um. Cada um fala uma coisa. Tem uns que falam até que médio prazo é 2 anos, 3 anos. Tudo bem? Então, para mim é de 2 a 7 anos. Médio prazo. A partir disso é longo prazo. O CRI e o CRA funcionam a longo prazo. Então, a rentabilidade deles acabam sendo maior porque a liquidez é baixa. O LCI e o LCA está ali curto, médio prazo. Liquidez mais alta, rentabilidade um pouco menor. Tudo bem? Então assim, parece muito igual, é para um mesmo fim, tá? Mas tem muitas diferenças. Legal? Então assim, como eu disse, o vídeo de hoje eu queria apresentar os tipos de renda fixa disponíveis, os mais famosos. Alguns até dizem, eu não comentei aqui sobre debênture. Alguns dizem que é renda fixa. Outros dizem que é uma renda variável. Por quê? Uma debênture funciona muito igual, muito parecido, não vou falar igual porque não é igual, mas é muito parecido com um tesouro direto. Um tesouro direto, por quê? O tesouro direto é emitido pelo governo, certo? O tesouro direto é emitido pelo governo. A debênture é emitida por uma empresa privada. Então, o tesouro é um título de dívida do governo. A debênture é um título de dívida da empresa privada. Essa é a diferença. Um é público, é do governo, e o outro é da privada. Um chama tesouro direto e o outro chama debênture. Alguns falam que é renda fixa, outros falam que é renda variável. Por quê? É uma empresa listada em bolsa, ou seja, com capital aberto, corre riscos, pode se afundar, pode quebrar.
Diferentemente do Tesouro Direto. Como eu disse, é muito mais difícil acontecer esse tipo de coisa num governo, em relação a alguma empresa. Claro, tem debenture que vai ter ali um grau de risco muito alto, outras de médio e outras de baixíssimo risco. Por quê? É uma empresa muito antiga no mercado. Às vezes uma empresa que já cresceu muito, como uma Ambev, uma WEG, são empresas muito grandes, não tem muito assim espaço para ficar ampliando, dobrar de capital, eles não estão mais preocupados em dobrar capital, triplicar capital, eles estão preocupados em obter lucros, investir nelas, ter tecnologias, mas não estão preocupados em, vou dobrar de tamanho, porque já chegou num certo limite. É óbvio que elas vão continuar do jeito que estão, ganhando muito dinheiro, tendo bastante lucro, investindo em si próprios, mas não vai ser uma empresa que tem uma receita lá, um exemplo de 100 bilhões de reais e vai conseguir dobrar isso em um ano, como uma empresa menor, uma startup que está ali começando, tem um capital ali de 100 milhões e consegue dobrar isso para 200. Entendeu? Então assim, o risco numa startup é muito alto, só que a sua rentabilidade também pode ser muito alta. E claro, numa empresa maior, numa debênture de uma empresa muito grande, o seu risco vai ser muito mais baixo, só que a sua rentabilidade também é um pouco mais baixa. Então assim, para finalizar, esses foram os tipos de renda fixa que eu considero que são os principais, é o que você mais vai achar em corretoras, no seu banco, no seu dia a dia de ouvir falar. São esses, tá? Poupança, CDB, CDI, LCI, LCA, CRI, CRA, debenture, Tesouro Direto, tá bom? Então, para fechar, esses foram o nosso vídeo para mostrar para vocês os tipos de renda fixa, tá bom? E no próximo vídeo eu vou entrar um pouco mais em detalhes de cada um, para falar o que cada um realmente está fazendo, ter uma melhor explicação. E principalmente saber falar essa bendita palavra, securitizadora, sem ter que ficar olhando aqui para não me perder, beleza? Então é isso, pessoal, não vão esquecer daquele grande like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos, tá bom? E eu espero sempre trazer novidades e bastante conteúdo para vocês, beleza? Compartilhem com quem vocês quiserem também. Deixem comentários, deixem aqui no comentário se você já investe, em que você investe, qual que é a renda fixa ou variável que você investe, beleza? Vamos compartilhar aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.